Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Muito bem, o Grupo Verde Vale de Comunicação está recebendo aqui nos nossos estúdios o atual prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, que está encerrando o seu mandato no próximo dia 31 de dezembro. Então nós fizemos esse convite ao prefeito Bashir no sentido de oportunizar ao prefeito que faça uma prestação de contas, né, do seu mandato à população, o mandato que, repito, está encerrando agora ao fim de dezembro. Prefeito Bashir Abbas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, como sempre, vocês abrindo o microfone para a gente conversar com a população. Só tenho que agradecer durante todo esse período, vocês nos ajudando a passar as informações que são necessárias para a população, e agora a gente está aí já no final de mandato, vindo aqui fazer uma prestação de contas de tudo que a gente fez nos últimos 4 anos. Prefeito, missão cumprida? O senhor conseguiu executar aí pelo menos boa parte dos projetos que o senhor havia planejado para o União da Vitória? Verdade, a gente conseguiu, a gente teve um mandato aí, não cabe que a gente reclamar, mas tivemos algumas situações durante o mandato, que foi no primeiro ano a pandemia, no terceiro ano a enchente. A maioria dos projetos a gente conseguiu colocar em prática, todos sabem do desafio que hoje é governar a União da Vitória com a questão do fundo de previdência. No começo do nosso mandato nós mandamos uma reforma, infelizmente não foi aprovada, o que comprometeu bastante a administração. Nós colocamos em 4 anos mais de 100 milhões de reais no fundo de previdência. Isso daí é dinheiro que é obrigatório, todo prefeito tem que cumprir com a folha de pagamento dos nossos aposentados que trabalharam a vida inteira, mas que compromete a questão da infraestrutura, de investimento em infraestrutura. Mas conseguimos avançar muito na educação, na cultura, na infraestrutura. União da Vitória, nós temos 200 quilômetros de ruas não pavimentadas. Por mais ruas que se faça, sempre terá demanda, principalmente para pavimentação. Você pega os 100 milhões que foram colocados no fundo, se fosse transformar em pavimentação, nós pavimentaríamos aproximadamente 70% da cidade. Mas a gente conseguiu, temos a questão da iluminação pública, que brigamos 4 anos para conseguir fazer a troca de todo o parque por LED. Infelizmente tinha um contrato que nós analisamos e se mostrou extremamente danoso, principalmente para as pessoas que moram em União da Vitória, que num espaço de 7 a 8 anos iria dobrar a taxa de iluminação pública, e nós, com recurso próprio do município, mas com financiamento que já está aprovado junto ao governo do estado, nós poderíamos trocar todo o parque de iluminação pública, pagar o financiamento e em 10 anos ter mais de 15 milhões em caixa. Mas infelizmente é um contrato grande, a empresa recorreu em todas as instâncias, nós ganhamos aqui na comarca de União da Vitória, eles entraram com uma liminar no Tribunal de Justiça, que se encontra pendente ainda, a desembargadora não analisou, mas é bom fazer um esclarecimento para a população que só com dinheiro próprio da taxa de iluminação pública, hoje nós deixamos mais de 2 milhões de reais para a próxima administração e já deixamos o plano diretor de iluminação para toda a troca do parque com 9 milhões e 900 de um financiamento já aprovado. Durante o nosso mandato nós não pegamos R$1 de financiamento. Sempre falo, as pessoas falam, Bashir, você poderia pegar um financiamento e acarretar de você ter mais votos, de ter um outro resultado na eleição. Mas chega um momento que algum prefeito tem que ter a responsabilidade, como se encontra a situação do município de União da Vitória, de não endividar o município mais. Que nem eu falei, foi 100 milhões de reais no fundo de previdência, nós pagamos aproximadamente mais de 500 mil reais em precatórios, que são dívidas que ficaram de outros prefeitos, como aquele terreno lá onde está o Instituto Federal do Paraná, veio um precatório de mais de 5 milhões e meio de reais. Várias ações que por falta de advogados hoje a revelia foram julgadas, que são mais de 10 milhões de reais. Então o prefeito tem que ter essa responsabilidade de não achar que vai deixar para os próximos, e nós tivemos essa responsabilidade, mesmo pagando um preço, mas é necessário no momento algum prefeito ter a responsabilidade de não endividar mais o município, não pensar a médio e longo prazo para que seja resolvida essa situação. Mas nós conseguimos, dentro da possibilidade, sempre falo, todos os prefeitos que passam tentam fazer o seu melhor. Alguns têm condições mais favoráveis, outros têm condições mais adversas, mas todos tentam deixar o seu melhor e nós tentamos deixar nosso melhor nesses últimos 4 anos.
Ô prefeito, até para a gente deixar bem claro, né, a questão do novo projeto da iluminação pública, né? O senhor citou aqui que a questão ela está parada na justiça, dá para a gente classificar assim? Na verdade, a empresa, tão logo nós assumimos, eles queriam a ordem de serviço. Esse contrato, ele chegaria a mais de 250 milhões de reais a médio e longo prazo. Então, se mostrou extremamente danoso. Foi feito todo um estudo técnico, não foi o prefeito que decidiu não assinar o contrato. Eles queriam ordem de serviço, a comarca de União da Vitória entendeu que não era necessário dar ordem, que o município tinha razão, mas você sabe que a justiça, mas ela é muito lenta. E eles conseguiram uma liminar junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, que faz quase um ano que está parada lá e não é analisada. Então, tão logo seja, em algum momento vai ter que ser analisada essa situação. Tão logo seja analisado, isso vai ser uma decisão da próxima administração, de pegar esse recurso, que nem eu falei, em 6 meses vai ter quase 3 milhões de reais, talvez não precise ser nem necessário pegar os 9 milhões e 900 de financiamento, e mesmo pegando o financiamento, trocar todo o parque com uma iluminação mais moderna, em 10 anos, pagando o financiamento, terá mais de 15 milhões de reais na COSIP, que é a conta da taxa de iluminação pública. Então depende da justiça, era algo que nós gostaríamos muito de fazer, de ter trocado todo o parque, a projeção que em 4 meses nós trocaríamos todo o parque de iluminação, mas infelizmente esse contrato impediu que fosse feita essa troca, e eu não assinei e não me arrependo de não ter assinado, porque ia ser mais um fundo de previdência para o município. Daqui a algum tempo eu poderia pegar os louros de ter assinado, ter feito a troca de iluminação pública, mas daqui a alguns anos eles estariam cobrando quem que assinou esse contrato. Muito bem. Prefeito, qual o senhor destacaria, né? Qual foi o principal ou os principais projetos da sua administração nesses 4 anos, né? O que o senhor acha que foi o principal, né? Que o senhor conseguiu tirar do papel e executar na cidade? A gente fez investimento em todas as áreas, mas que nem eu falo, quando você tem uma gestão como essa, que você tem uma responsabilidade muito grande do fundo, você tem que priorizar alguma área. Algumas áreas você tem que priorizar. E nós priorizamos a educação. E os resultados estão aí. Nós terminamos 2 semestres que faziam mais de 10 anos que estavam sendo feitos e não estavam concluídos. Tinha uma fila de espera de mais de 600 crianças esperando a vaga nas nossas creches. Hoje praticamente essa fila é zero. Não tem muitas vezes a vaga porque os pais e as mães querem perto da sua casa, mas tem vaga disponível. Terminamos a escola de Campo Valdomiro de Souza, que também fazia 11 anos que estava sendo concluída. Fizemos 18 novas salas de aula, podendo começar a implantar. Essa semana mesmo estive na escola Pia Marta, que é uma escola de ensino integral, e os pais e as mães que me escutam sabem a diferença que faz você poder deixar teu filho o dia inteiro na escola. Conseguimos implantar em 6 escolas, porque é necessário ampliar os espaços. Terminamos o ginásio do Vitória Fernandes também, que era uma demanda de muito tempo. Então a gente avançou muito. A gente fez uma valorização dos nossos professores. Fizemos um concurso. Hoje são mais de 300 professores que entraram à rede municipal de ensino, não só na educação, em várias áreas. Para as pessoas terem uma ideia, a nossa Secretaria de Planejamento não tinha um engenheiro ou arquiteto concursado. Só tinha engenheiros com cargos de confiança. A própria questão de fiscais de tributos, própria questão de fiscais de postura. Então a gente organizou essa situação da prefeitura que era necessário. Mas na educação a gente investiu muito e os resultados aparecem. A gente não está correndo atrás de prêmios, mas recebemos alguns meses atrás o prêmio Gestor Público do Tribunal de Contas do Paraná, dos auditores fiscais. Agora mesmo, essa semana, nossa secretária de Educação foi a Brasília, recebemos o selo Ouro no Alfabetizar, que é um programa do governo federal. Então a gente fica feliz. Alcançamos o maior índice de DEB da história do União da Vitória. Quero aqui agradecer ao ex-secretário Ricardo Brunhago, que começou esse trabalho, a secretária Elizabeth de Castilho e principalmente a todos os nossos professores, nossos diretores, nossas merendeiras, nossas zeladoras, porque eu tenho um lema e é a realidade: ninguém faz nada sozinho. Na cultura também posso falar que a gente revolucionou a cultura. Nós tínhamos uma cultura, sem crítica a todos que passaram, nós tínhamos uma cultura extremamente elitizada. A cultura não chegava nos bairros.
e com os projetos que a gente implantou através da secretária Franciele Misturini e sua equipe, hoje nós temos o projeto Pequenos Arteiros e prezo que continue esse projeto. A gente preza, não é... O político tem o defeito de tudo que o outro fez não presta, mas esse é um projeto fantástico que já é copiado em mais de 20 cidades. 150 crianças são atendidas no projeto, com 3 núcleos de musicalização. Fizemos o resgate. Peruso, você olhava os documentos históricos do município, estavam jogados num sótão na prefeitura. E numa parceria com o Instituto Federal do Paraná, a gente conseguiu fazer o acervo histórico. O professor Vitor fez um trabalho fantástico. Hoje nós temos um acervo histórico que resgatou muitos documentos, resgatou a história do União da Vitória. Então são várias áreas. Na área da saúde, nós conseguimos... As pessoas lembram como que era a farmácia municipal. Era ali onde tinha a feira ali. As pessoas ficavam para fora, cercado de pombos, um local extremamente insalubre da farmácia. Nós conseguimos descentralizar, fazer a farmácia em São Cristóvão. A farmácia central, hoje as pessoas vão lá, esperam com conforto. Então são várias áreas que a gente conseguiu. Estamos finalizando também na agricultura a feira do produtor. Não vamos conseguir entregar, que vai ficar para janeiro, para o próximo gestor entregar. O secretário Marcelo conseguiu um recurso junto ao secretário Beto Preto, que é deputado federal, e a obra está quase finalizada. Também iremos entregar agora, dia 22, primeira etapa do Parque Linear em São Cristóvão. Hoje São Cristóvão tem 30 mil habitantes. Se você fazer uma comparação, Porto União tem 33 mil habitantes, é quase o tamanho de Porto União, e não tinha nenhuma área de lazer apropriada para toda essa população. Até quando nós conseguimos o recurso, que é um recurso da Itaipu Binacional, conseguimos através do deputado federal Aliel Machado, as pessoas falaram, mas vai investir em parque, mas esse recurso é para parques urbanos. E a gente vai estar entregando esse espaço maravilhoso dia 22 de dezembro, a primeira etapa, que deve ser finalizada até agosto do ano que vem. O prefeito, o senhor citou aí a questão da farmácia popular, né? Envolve aí a área da saúde, né? Uhum. E que outras ações foram desenvolvidas na área da saúde, né? As UBSs, a UPA, que muita gente critica, né? O atendimento, enfim, a estrutura da UPA. O que o senhor pode falar em relação à saúde nesses 4 anos? Você tem uma área que é sensível, Peruso, é a área da saúde. Nós tivemos ainda o agravante de no primeiro ano ter a pandemia, e com a pandemia praticamente não foi feita nenhuma cirurgia eletiva. 1 ano, e as pessoas continuam adoecendo, continuam a ter problemas oncológicos, ortopédicos, e a gente teve que correr atrás. Eu respondi também esses 4 anos pela presidência do Cisvale, que até o começo do ano terá a nova sede do Cisvale, que vai ajudar muito a região. Hoje são aproximadamente, só da União da Vitória, 60 pessoas que vão todos os dias para Curitiba, saem daqui 2 horas da madrugada, voltam meia-noite. Vai zerar o número de pessoas? Não, mas com a nova sede do Cisvale vai diminuir bastante. Um recurso do governo do estado do Paraná, do governador Ratinho Júnior, através do deputado Alexandre, deputado Uzi, que viabilizaram. Mas aqui em União da Vitória nós conseguimos. Para vocês terem uma ideia, até foi uma discussão durante o período eleitoral da questão da UPA. Uhum. Anteriormente as pessoas iam na UPA e só se fosse urgência e emergência eram atendidos. E nós saltamos de 2.500 atendimentos para aproximadamente 6.000 atendimentos. Hoje, se a pessoa vai na UPA, não falo que o atendimento talvez seja na velocidade que as pessoas querem, mas não tem uma pessoa que saia sem ser atendida. E a gente mudou essa lógica. Muitas vezes as pessoas não têm tempo. O horário que eles têm de ir no médico é depois do horário de serviço. Eles não têm tempo de ir no outro dia cedo pegar a sua ficha no posto de saúde. E a gente mudou essa dinâmica, dobramos o número de médicos na unidade de pronto atendimento. Como dobramos o número de médicos, é contento ainda? Claro que não, porque a demanda é muito grande. Quando nós assumimos o número de médicos nas UBS eram 8, hoje são 15 médicos. São necessários mais de 20, mas a gente conseguiu dobrar o número de médicos para poder atender a população. Nosso índice da saúde da família era de 60%, hoje praticamente é 100% de atendimento. Todas as regiões da União da Vitória são atendidas. Mas a saúde é um grande desafio. Saúde, por mais que você trabalhe, investimos mais de 22% do orçamento do município na saúde, mas por mais que se invista, sempre há uma demanda muito grande. Mas a gente conseguiu avançar muito na área da saúde. No Cisvale mesmo a gente conseguiu a contratualização de cirurgias que não era possível fazer
Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Cisvale, quando nós assumimos, era de 8 milhões, hoje é de mais de 45 milhões. Então, vários procedimentos que não eram feitos, hoje são feitos no município da Ansupar. Mas é um grande desafio. Para todos os prefeitos que assumem, o maior desafio, com certeza, é a saúde, porque a saúde não pode esperar. As pessoas, quando estão adoentadas, e não adianta, Peru, você falar que não é obrigação do município. As pessoas, o único acesso que eles têm é no município. É no prefeito, é no vereador, é no secretário de saúde. O secretário Diego fez um grande trabalho, recebia todas as pessoas que iam lá, então a gente deixou um grande avanço com a descentralização da farmácia, com a contratação de novos profissionais, com um concurso público que foi feito também, mas infelizmente, o que acontece a gestão compartilhada, terceirização? Porque a gente sabe, a gente viu agora uma polêmica lá em Ponta Grossa, os médicos eles não vêm com o salário que o município paga, né? E para aumentar o salário dos médicos tem que aumentar o salário do prefeito. Então o salário da prefeita de Ponta Grossa saltou de 20 para 30 e houve toda uma polêmica. E com a gestão compartilhada isso é possível. Nós não teríamos nunca pediatra na UPA se fosse no modelo antigo, mas cada gestor tem o seu jeito de trabalhar, né? O próximo prefeito, Ari Carneiro Júnior, é da área médica, né? Não sei qual o encaminhamento que vai ser dado, mas nós entendemos que essa é a melhor maneira de ser feito esse trabalho, principalmente na unidade de pronto atendimento. Ô, prefeito, durante a sua gestão, o senhor precisou atravessar a pandemia, né? A pandemia mundial aí, enfim. O senhor citou antes, né, a questão dos desafios. Qual foi o tamanho do desafio, né, de atravessar uma pandemia durante a sua administração? As pessoas às vezes nos questionam, qual foi o maior desafio? A pandemia ou os enchentes? Os dois são grandes desafios, mas a pandemia com certeza mais, porque pandemia a gente viu a perda de vidas e como é difícil a gente passar por tudo isso, a gente ter que cercear muitas vezes o direito das pessoas, ter que abrir seu comércio, das casas de show fazer seus eventos, porque era necessário. Nós chegamos num ponto com esse secretário Fernando Fênix, que fez um grande trabalho com a Andréia, nós chegamos num ponto de ter 26 pacientes, porque não havia, na nossa unidade de pronto atendimento também, que fez um belo trabalho com a Júlia, com toda a equipe profissional, porque não havia mais vaga nos nossos hospitais. Todos os leitos de UTI ocupados. Nós tivemos que usar a UPA para ser um mini hospital lá. Então foi um grande desafio. Em muitos momentos a falta não chegou a haver a falta, mas na iminência de faltar oxigênio. Então foi um período extremamente difícil que a gente passou, conseguiu atravessar esse período com a ajuda de muita gente. Quero aqui agradecer aos hospitais, mas principalmente ao Hospital São Camilo, que nos ajudou muito, doutor Alberto, toda a equipe médica se prontificar a voltar às UTI, porque era um volume muito grande de pessoas, mas com certeza foi um período muito difícil, porque além da perda de vidas que nós tivemos, você teve que diminuir os horários do comércio. Isso daí causou um desconforto muito grande, como é difícil para um gestor, principalmente a gente que era do comércio, falar para as pessoas que muitas vezes elas não poderiam abrir seu comércio, muitas vezes não poderiam prolongar o horário de funcionamento, mas era necessário, porque naquele momento não tinha outra alternativa, o vírus disseminava, não tinha vagas de UTI. Um grande avanço que nós lutamos também através do Cisvale, que foi com a implantação do SAMU, e o SAMU lá, quando foi implantado, houve toda uma polêmica. Alguns prefeitos não queriam a implantação do SAMU devido ao custo, mas imagine se nós não tivéssemos o SAMU durante o período da pandemia, e agora também a gente vê a eficiência do SAMU com o transporte aéreo. Então foi um grande avanço que a gente conseguiu enfrentar, mas a pandemia é algo que a gente leva de experiência na vida, porque foi um momento muito difícil, todos nós perdemos amigos, muitos perderam parentes, foi um período difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu minimizar essa situação com o esforço dos nossos profissionais de saúde, mas foi um período difícil que acarretou também depois a questão do acúmulo de exames, do acúmulo de cirurgias, que já era grande, e um ano sem ser feito qualquer cirurgia, acarretou cada vez mais. Hoje está um pouquinho controlado, mas ainda impactos da pandemia ainda tem uma demanda muito grande.
Muito bem, prefeito. E além da pandemia, como o senhor citou, teve a enchente, né? A enchente de 2023, uma das maiores, né, da história aqui de União da Vitória, de Porto União também, enfim, do Vale do Iguaçu. O senhor acha que a sua administração ela foi bem sucedida, né, no planejamento de ajuda, né, à população durante a enchente? Nós tivemos, graças a Deus, temos uma equipe extremamente comprometida, mas não adianta você ter a equipe extremamente comprometida se não tiver planejamento. Eu vi algum tempo atrás as cheias lá no Rio Grande do Sul, você viu centenas de pessoas querendo ajudar, mas de forma descoordenada. E graças a Deus, com a ajuda do Corpo de Bombeiro, do Major Jorge Augusto, com a Defesa Civil do Estado, a gente conseguiu minimizar essa situação. E tanto que a União da Vitória hoje é uma das referências na questão do plano de contingenciamento para a questão das cheias. O nosso serviço de saúde com a Sexta Regional hoje na questão do psicossocial, da questão mental durante as enchentes, hoje é referência a nível de Brasil, com a experiência que foi feita aqui com a Sexta Regional, com o nosso CAPS, com a nossa Secretaria de Saúde, porque a gente sabe, nós chegamos a ter mais de 1.000 pessoas nos nossos abrigos. E o período de cheias ele prolongou e começa a surgir alguns atritos ali. Mas nas cheias eu acredito que a gente conseguiu dar uma resposta. O que o gestor não pode fazer na enchente é se esconder. Não é fácil. Você tem que ir para a linha de frente, você tem que conversar com a população, você tem que se comprometer. Era 24 horas por dia. Nós chegamos em momentos, eu acho que não teve nenhum momento, mesmo a cheia de 83, que foi uma cheia muito grande, a gente teve daí o agravante da caída da BR-476, o fluxo de veículos passou inteiro pelo centro de Nova Vitória. Até hoje danificou as nossas malhas viárias. E em alguns momentos as pessoas falaram, não, você não pode deixar os caminhões passar pelo centro da cidade. Se não deixar passar, parava as indústrias. Então são decisões que você precisa tomar, decisões que impactam na economia. E a gente, graças a Deus, conseguiu, com alguns contratempos que são necessários, como aconteceu lá em São Cristóvão. Peruso, chegou um momento que a água começou a avançar na ponte José Richa, ia ser interrompido o fluxo de veículos de São Cristóvão para o centro e do centro para São Cristóvão, que a água ia adentrar. E num domingo de noite, o que nós temos que fazer? Pegamos nossa Secretaria de Obras e levamos aquele espaço ali para que as pessoas continuassem passando, os veículos continuassem passando, claro, de uma forma mais lenta, mas não foi interrompido o fluxo. E o principal, o que a gente deixou de legado da enchente? Hoje nós escrevemos um novo plano de contingenciamento. As pessoas sabem, as pessoas não querem, mas é necessário. São fenômenos naturais que acontecem de tempos em tempos, como contemplado no nosso novo plano diretor também, que o município não quer que aconteça, mas se acontecer, tenha esse direcionamento, porque a gente sabe, a gente viu, são centenas de voluntários que querem ajudar para a gente ter os nossos abrigos. Se acontecer a cheia, as pessoas sabem para onde realocar as pessoas daquele bairro, sabem onde vão ser as cozinhas comunitárias. Já tem um estudo para amenizar essa situação e é importante a gente não criar falsas expectativas. Há projetos para acabar com a enchente não vão acabar. Mas há projetos como o que está sendo estudado junto ao governo do estado para amenizar, como o canal extravasor, que baixa em 1,14 m. E aqui quero enaltecer, quando você fala em cheia, você não tem como não falar do Dago, que trabalhou a vida inteira nesse sentido. O canal extravasor baixa em 1,14 m. Uma cheia como essa. Ah, mas 1,14 m é pouco, não. 1,14 m tira 2.500 construções da área de enchente. É muita gente que ficaria fora da enchente. Então são processos que precisam ser continuados. Esse plano de contingenciamento fica para os próximos gestores, para que, se Deus quiser, demore, mas se tem uma outra enchente, ele já ter o planejamento para saber onde que vai ser a central de arrecadação, onde que a população do bairro Navegantes, do bairro Ponte Nova, pode ser realocada, quais os órgãos que precisam ser chamados. Então acho que foi a experiência. Em toda experiência difícil, você tem que, todo acontecimento difícil tem que ter experiências, e a gente conseguiu hoje deixar esse legado. Falo um legado porque, se Deus quiser, demora muito tempo para ter, mas se tiver, as pessoas terão esse direcionamento. Ô prefeito, uma questão polêmica aí, né? Os radares, né? Quando o senhor lá contratou a empresa para colocar os radares em algumas vias da cidade, ouviu muita crítica, né? Imagino que o senhor ouviu na rua aí, né? Da população, o pessoal acabou... Tem muita gente que até hoje reclama que foi multado, enfim e tal. Mas os radares, eles atingiram o objetivo que o senhor esperava?
Eu sempre faço a pergunta, quando as perguntas falam do radar, eu pergunto quanto vale uma vida? Essa é a pergunta. Nós colocamos o radar, não era uma medida simpática, eu sei, mas infelizmente tinha situações que os índices de acidentes eram grandiosos, não tinha outra maneira, né? Das pessoas, por que não fazer lombada? Veja bem, nós temos 10 lombadas ali do trevo do SESI até o final da Marechal, para fazer o transporte de um paciente, quando às vezes um paciente pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um parente, demorava 15 minutos para fazer, porque em cada lombada, transportando o paciente, tinha que parar, retornar a velocidade. Próprios SAMURs me falaram, Bachir, não tem mais como fazer a lombada. E nós colocamos em alguns pontos, não foi o prefeito que escolheu, foi uma comissão de trânsito que é criada, principalmente com a Polícia Militar, que pontuou os locais que mais tinham acidentes. Diminuiu? Não diminuiu, zerou o número de acidentes nesses locais. Tinha uns locais, como ali onde tem a clínica do MIT, que tinham aproximadamente 10 acidentes por mês. Desde que foi implantado o radar, zerou o número de acidentes. Na Marechal também chegou a ser perdido vidas, como lá naquela esquina também do MIT, como nos locais que foram colocados, o índice de acidentes zerou. As pessoas falam, se arrependem, eu digo, a gente tem que ver os resultados. Os resultados mostram que o radar, ele zerou o número. Falei, não é uma atitude simpática, e não são 20, 30 pontos, são aproximadamente 7 pontos que foram colocados no radar, os índices com maior acidentes, que zerou. Então, que nem eu falei, cada gestor tem sua visão, mas todas as médias e grandes cidades têm o radar. Porque nós temos, Peruso, mais de 250 pedidos de lombada. Imagine se fizer mais 250 lombadas em União da Vitória. Então o radar é algo antipático, é algo que a população reclama, mas eu sempre falo, você só vai ser penalizado. É necessário andar mais do que 60 por hora numa via da cidade, né? Tem que andar 80, 100? 80, 100, se você atingir uma bicicleta, atingir um pedestre, com certeza o dano vai ser muito grande. Então eu falo com toda certeza, mesmo não sendo uma atitude simpática, foi necessária e mostrou os resultados. Praticamente nos locais que foram implantados o radar, zerou o número de acidentes. E quantas vidas, a gente não consegue mensurar quantas vidas foram salvas. Muito bem, prefeito, vamos voltar a falar do fundo de previdência, né? Isso é uma bola de neve, né, prefeito? Hoje, se a prefeitura aporta aí 3 milhões, daqui a alguns anos vai aportar 4, 5, né? O negócio ele vai aumentando. O quanto isso tira a capacidade de investimento do município, né, em outras áreas prioritárias? E o senhor enxerga alguma solução para o fundo de previdência de União da Vitória? Você falou bem, a gente associa o fundo, e quero aqui, antes de fazer a explanação do fundo, falar que se tem alguém que não tem culpa são os servidores. Os servidores cumpriram com a sua obrigação, né? E não cabe a mim aqui falar quem tem culpa, mas é algo que impacta principalmente na questão de investimentos. Estamos falando de mais de 110 milhões que foram investidos. 110 milhões, nós tínhamos pavimentado 70% da cidade. Sabe o que é pavimentar 70% da cidade? As pessoas até fazem essa comparação de União da Vitória com Porto União. O prefeito Eliseu fez um grande mandato, mas lá não tem o fundo. Se nós não tivéssemos o fundo, nós estaríamos no mesmo patamar de Porto União pavimentando a cidade. Mas nós temos que cumprir. São mais de 800 famílias que dependem do prefeito fazer uma gestão comprometida e botar todos os meses aproximadamente 2,5 milhões para cumprir com a folha de pagamento. Hoje, o município de União da Vitória, a prefeitura, é um dos maiores empregadores da cidade. Isso impacta na economia. Imagine 800 famílias sem receber o seu salário. Não se pode admitir. A gente pagou religiosamente em dia os 4 anos do salário, 13º, os direitos dos servidores, tanto do quadro geral como do magistério. Tem solução, Peruso? Tem. Nós tentamos lá no começo, pagando o preço político também. Você não faz nada se você não paga o preço político. Mandamos uma reforma da Previdência, discutimos com os sindicatos, mas a gente vive num Estado democrático de direito. Quando nós mandamos a reforma da Previdência, o município mandava 800 mil reais para complementar a folha do fundo. Hoje já passa de 2 milhões e 300, quase 2 milhões e 400. Claro que demoraria mais algum tempo com a reforma, alguns que se aposentaram nesse período teriam que trabalhar mais 4, 5 anos, como aconteceu a nível federal, a reforma da Previdência a nível federal, mas não tem, na situação que chegou o Fundo de Previdência de União da Vitória,
não tem remédio doce. É necessário medidas duras dos servidores. Nós fizemos todo um trabalho de readequação do fundo, de revisão de aposentadorias. Então, são medidas que são duras, que precisam ser tomadas, que o próximo gestor vai ter que tomar, porque em algum momento vai ficar insustentável. Eu até falei, relembrando um pouquinho o período eleitoral, até vi os candidatos falando que queriam fazer isso, fazer aquilo. Digo, quem sentar dia 1º de janeiro na cadeira de prefeito do União da Vitória vai ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Com a questão do fundo, limita muito a questão do investimento. Só quem está lá sabe do compromisso, do tanto de sacrifício que a gente precisa fazer para todos os meses economizar esse recurso para cumprir com a folha de pagamento. É necessário uma discussão madura, uma discussão sem paixão dos sindicatos ter que discutir, porque nós conseguimos cumprir. Até um dos candidatos falou, foram heróicos de cumprir. Eu não trabalho atrás de elogios, mas foi quase um ato heróico a gente conseguir colocar mais de 100 milhões no fundo de recurso livre, de recursos que poderiam ser investidos em qualquer área. Mas é necessário toda uma reformulação e não adianta eu vir no período da eleição, porque vai vir o reparcelamento do governo federal. O problema da União da Vitória, as pessoas têm que entender, os candidatos que participaram, não é o reparcelamento. O problema da União da Vitória é que o gestor todos os meses tem que economizar 2 milhões e 400 para colocar no fundo de previdência. O reparcelamento não vai resolver muito. A questão é você estancar essa situação. O que o fundo precisa? O fundo precisa de dinheiro. Essa é a grande realidade. O fundo tem que voltar a ter aproximadamente 100, 150 milhões em caixa para poder respirar um pouco. Isso daí passa pela questão dos imobilizados do município, de áreas que o município vai ter que se desfazer para poder aportar no fundo. Passa por uma reforma também, porque o reparcelamento só é feito se houver a reforma da Previdência. São medidas que não são simpáticas, a gente sabe, para nenhum gestor é simpática, mas são medidas que são necessárias, pensando no funcionalismo, pensando na questão do investimento para a infraestrutura da União da Vitória. Senão o prefeito fica extremamente engessado na questão de aplicar recursos na melhoria. Então é um grande desafio. Falo e repito, talvez um dos municípios, se não o município com mais difícil gestão a nível de Paraná, é o município de União da Vitória, devido à questão do fundo, que em março do ano que nós assumimos zerou o valor do fundo. Para vocês terem uma ideia, São Mateus tem mais de 200 milhões de reais no fundo. Então é um grande desafio para o próximo prefeito, doutor Ari, que tem que resolver, com certeza, questão crucial. Nós conseguimos, no período eleitoral, trazer à tona essa questão, porque tudo passa por essa questão. Não se pode falar em pavimentação, não se pode falar em investimento, se não resolver a questão do fundo de previdência. Muito bem, prefeito, outra questão que envolve aí aporte financeiro da prefeitura é a Uniuv, né, que está aí com esse processo de estadualização, né, de ser absorvida pela Unespar, enfim. O que o senhor pode falar, né, em que pé está essa situação, prefeito? Tem toda uma negociação da Uniuv, da Unespar, com o governo do estado, com o município. Vai ser um grande avanço a estadualização da Uniuv, com a fusão com a Unespar, vai ser um grande avanço. Veja bem, um curso de odonto será gratuito para as pessoas, um curso de engenharia. Tem algumas tratativas junto ao governo do estado, alguns questionamentos que foram feitos, questionamentos inerentes mesmo. Os funcionários, os professores, os funcionários da Uniuv, eles têm que ter essa preocupação, mas eu acredito que está num bom encaminhamento também para ser o maior campus da Unespar aqui, a hora que houver essa fusão, porque é necessário. O município já faz alguns meses, mais uma situação, a gente tem que trabalhar com a verdade, mas o município, os últimos 3, 4 meses, voltou a ter que aportar recursos para cumprir com a folha de pagamento da Uniuv. Também é mais uma demanda que tem, nós estamos cumprindo, com muito sacrifício também, além da questão do fundo. Então, eu acho que é uma questão que precisa ser acelerada, essa questão da estadualização. Já está num estágio bem avançado a questão do comodato da área da construção, que hoje se encontra a Uniuv, para passar para o estado. Não vai ser feita a doação, vai ser feito um comodato durante o período que tiver essa estadualização, e principalmente a questão de agilizar essa situação, porque cada vez vai aumentando essa demanda, o município está tendo que bancar. Eu acredito que uma discussão
madura das duas universidades, do governo do estado, dos nossos deputados que ajudaram nessa situação. Deputado Úcio, deputado Alexandre, o próprio deputado Tadeu Venere também ajudou nessa situação, porque é necessário. Nada melhor do que um ensino gratuito de qualidade. É isso que a Uniuv oferta, é isso que a Unespar oferta, e eu acho que está bem encaminhado. Vai depender, você vai me perguntar, vai depender do quê? Vai depender do canetaço do governador, dele resolver essas questões, mas é necessário, porque senão o município tem mais essa obrigação. Além do município não ter essa obrigação, os alunos que estudam lá vão ter um ensino gratuito, vai ajudar a família. A gente sabe o sacrifício do pai e da mãe, muitas vezes, de pagar uma mensalidade em qualquer curso onera. Então, tá bem encaminhado. Só falta alguns ajustes finais para que seja feito esse trabalho e a sanção do governador. Tá ok. Nós estamos conversando com o prefeito de União da Vitória, Bachir Abas, que está fazendo aqui uma prestação de contas do seu mandato, que está se encerrando agora ao final do mês de dezembro. O prefeito, o senhor tentou a reeleição, agora em outubro. O senhor acabou ficando na terceira colocação. Foi uma eleição muito acirrada, muito próxima, entre os 3 primeiros candidatos ali. Qual é o tamanho da sua frustração por não ter sido reeleito prefeito em União da Vitória? Na verdade, eu sempre falei desde o começo, claro, gostaria, tive a satisfação e a honra, mas política é assim, você ganha e perde. Tive a felicidade de ser 4 anos vice-prefeito, ser prefeito esses últimos 4 anos, e a gente tem que agradecer sempre. Tivemos uma votação significativa, praticamente os 3 primeiros candidatos, uma votação aproximada, mas não era. A gente tem que respeitar os resultados das urnas e tem que desejar para os próximos gestores que vêm. A gente mora aqui em União da Vitória, eu nasci aqui, minha família vem aqui, abrigou. Eu desejo o maior sucesso do mundo, tudo que a gente puder estar colaborando. Produtor Ari, Protoco, para a próxima administração. Não podemos torcer contra. O político tem isso, quando ele perde, ele quer torcer contra. Não, da minha parte não, eu espero que eles tenham um grande mandato. A gente fica num primeiro momento frustrado, mas eu saio com o sentimento de dever cumprido. Tenho andado os últimos dias, essa semana mesmo fui lá na Escola Pia Marta, onde estava lá, nós assinamos a ordem de serviço da Clínica Escola de Autismo, da ciclovia do São Sebastião também. Tenho recebido mensagens de muito carinho, sabe? Isso que a gente eleva da vida, o carinho. Nós priorizamos o cuidado com as pessoas nesses últimos 4 anos. E temos que respeitar. Política é assim mesmo, você ganha, você perde, faz parte do jogo democrático e a gente tem que respeitar. A gente conseguiu deixar um legado em várias áreas, na educação, na cultura. E agora, eu sempre falei e repito, minha profissão não é política. Eu estou político nesse período, vou voltar para a minha empresa, vou dar minha contribuição e rezar e torcer para que o próximo mandato do próximo prefeito seja um mandato de sucesso. Você fica num momento, os primeiros dias você fica frustrado, quem que não fica? A ansiedade. Mas eu fiz principalmente, o que eu falo, eu fiz uma defesa do meu mandato. Se eu não participasse, eu não faria a defesa do meu mandato, que foi um mandato com muitas dificuldades, um mandato que priorizou muitas áreas. Um dos legados que a gente deixa também, senão acaba, eu não falo, que é o plano diretor. O plano diretor vai ser um grande vetor de crescimento para a União da Vitória. São 4.000 terrenos que vão poder ser legalizados, muitas áreas vão poder receber edifícios, então é um grande legado que fica para a próxima administração. Mas a gente tem que respeitar. O político tem que aprender a respeitar o resultado das urnas. Tanto que terminou a eleição, nosso jurídico, vamos recorrer, não vamos recorrer nada, nós respeitamos o resultado das urnas, não vamos recorrer na justiça, de ações. Os advogados, eles têm alguns artifícios e é do meio jurídico. Falei, não, vamos respeitar o resultado das urnas, os eleitores quiseram essa opção, vamos respeitar e vamos torcer para que o próximo prefeito faça um grande mandato. E o senhor continua com aspirações políticas? O senhor está cedo ainda, mas o senhor já pensa numa próxima eleição em voltar, em ser candidato de novo, Bachir? Não, nós vamos agora voltar para a nossa empresa, que nem eu falei, o futuro a Deus pertence. Vamos ver lá na frente o que nos reserva aí na parte política. Que nem eu falei, eu deixei minha contribuição. Fui secretário de várias pastas lá entre 2001 e 2008, fui vice-prefeito com o prefeito Santinha, a gente conseguiu também deixar o legado da ponte, de várias obras. Agora como prefeito também deixamos um legado e vou esperar.
vou esperar, vou voltar para minha empresa e vamos ver para frente o que reserva. A gente sempre fala política, tem um ditado que diz que a política você entra pelos amigos e não sai pelos inimigos. Mas no momento eu não quero voltar a dedicar o tempo à minha família. A política tem isso, ela consome muito o tempo. Tem um menino que quando entrei na política tinha 4 anos, agora está 12, né? Aproveitar no começo do ano, viajar. Eu vi alguns dias atrás um depoimento de um senador que deixou o mandato e daí falaram qual que é o sentimento que o senhor tem. Ele falou, eu tenho o sentimento que eu tenho minha vida de volta. Porque na política você tem que dedicar 100% do seu tempo à política. Então a gente vai poder fazer algumas ações que a gente não fez, mas principalmente voltar para a iniciativa privada, que é o meio de onde eu venho. O prefeito, ao longo desse tempo, né, desses 4 anos, o senhor teve muitas decepções, o senhor se frustrou com o que, prefeito, ao longo desse mandato? Você na política, o que você não pode esperar, você tem que aprender, na política não existe gratidão. Essa é a grande realidade, não existe gratidão. Você tem que fazer o que tua consciência fala e o que é correto, mesmo muitas vezes não sendo ações populares. Eu, graças a Deus, não sou uma pessoa que guarda mágoa. Você tem que trabalhar sem ódio no coração. Você tem ódio das eleições? Não tenho ódio de ninguém. No momento houve um embate político, termina o embate político, o gestor que vence, a gente pode dar algum conselho, esquecer o que passou. O período de embate é o período eleitoral. Depois tem que pegar todas as ajudas que puderem ser vistas. Claro que a gente tem algumas mágoas, mas são mágoas que a gente não tem que levar no coração. Faz mais mal para a pessoa que guarda a mágoa. Mas na política não há gratidão. Principalmente o meio político. O meio político, não da população. A gente tem recebido demonstrações de carinho, de afeto nas crianças, nas escolas, mas no meio político não existe isso. No meio político, cada político olha o que vai beneficiar para ele. As pessoas até muitas vezes falam, Bachir, você não é do meio político porque você é muito bom, porque você não tem esse olhar, mas eu sempre falei, eu nunca vou mudar a minha essência. Se é algo que eu não vou mudar é minha essência. Eu cheguei até onde cheguei desse jeito e não vou mudar a minha essência, porque os outros são diferentes e não vou deixar de ser. Mas não tenho nenhuma mágoa, eu tenho gratidão por ter contribuído com essa cidade que eu amo tanto, de poder ter deixado meu legado. Sempre falo, ontem nós estávamos num evento lá no Instituto Federal, estava o ex-prefeito Pedro Ivo também, e falei, cada prefeito que passa tenta deixar seu melhor e deixa seu melhor. Alguns têm condições melhores, outros têm condições menos desfavoráveis, mas cada um pode ter a certeza que deixa o seu melhor e nós deixamos o nosso melhor nesses 4 anos como prefeito, nos 4 anos como vice-prefeito. Muito bem, prefeito Bachir Abas, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu? Alguma obra, algum projeto? E como que o senhor acha que entrega a prefeitura para o próximo prefeito, Ari Carneiro Júnior? E também o que o senhor diria para o próximo prefeito? Na verdade tem algumas, eu falo, acho que talvez 2 situações que nós gostaríamos de ter feito, mas devido à questão judicial, devido à questão burocrática, seria a iluminação pública em toda a cidade. E é difícil para o gestor, ele tendo dinheiro para fazer e não poder fazer. Se não tivesse o dinheiro, beleza, nós não temos o dinheiro, não é possível. Mas você tendo dinheiro para trocar todo o parque, e por uma questão jurídica que a gente tem que respeitar, não poder fazer. E não ter implantado a nova área industrial. Nós compramos por um valor correto, sem deixar de ida para os próximos prefeitos. São 28 alqueires, tem 40 empresas que já têm solicitação de se instalar, mas tenho certeza que o próximo prefeito, e o licenciamento ambiental é um processo moroso aqui no Brasil, mas a área está lá, com certeza vai ser possível ser instalado. A gente escutou muita coisa que não condiz com a verdade. Qualquer área que o município comprar vai precisar do licenciamento ambiental, vai precisar ser feito estudos, e devido principalmente à questão do fundo, nós não tivemos o recurso para implantar. Tem um compromisso do governo do estado de aportar um dinheiro na área industrial, espero que eles aportem para frente. No nosso mandato não aportaram, mas foram 2 situações que eu gostaria de ter realizado. Mas a gente deixou muitas obras aí,
Agora, dia 22, estaremos entregando o Parque Linear, na educação, na cultura, na infraestrutura. Estamos fazendo várias ruas, terminando a pavimentação, deixando para o próximo prefeito. Então a gente sai com o sentimento de dever cumprido, de ter feito o que a gente poderia ter feito, de ter cumprido principalmente com o que é sagrado, com o salário dos servidores. Não atrasamos um dia em 4 anos qualquer salário de qualquer servidor, de ter pago os direitos, de ter tido um cuidado especial através da nossa secretaria com as pessoas. Nós priorizamos, mais do que qualquer obra física, o cuidado com as pessoas. Nós tivemos na educação, na cultura, na assistência social, com a reinauguração da escola oficina, e desejar para o próximo prefeito, o prefeito Ari Carneiro, que tenha serenidade. Não é fácil, tenho que falar, não é fácil você governar uma cidade como União da Vitória, um povo trabalhador, um povo que trabalha. A gente viu a garra do povo da União da Vitória durante o período da enchente, mas é um compromisso muito grande. São quase 60 mil pessoas que dependem do direcionamento do prefeito. São mais de 2.000 pessoas que dependem do prefeito fazer uma gestão responsável para receber seu salário no final do mês. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas tenho certeza que Deus vai abençoar o próximo prefeito, Ari, o Toco, que eles possam tocar essa cidade com a maior competência possível, porque é isso que a população quer. A população quer compromisso, quer obras, a gente sabe, né? Mas que eles tenham esse discernimento, que ele e toda a sua equipe pode ter certeza que a gente vai estar torcendo para que eles façam um grande mandato. Eu os desejo sorte e que Deus possa iluminar eles nessa caminhada. É uma caminhada, é uma missão, né? Uma missão que, quando se propõe a ser prefeito, é uma missão que você tem de deixar o seu melhor. Muito bem, prefeito Bachir Abbas, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Agradecer também porque todas as vezes que a gente lhe procurou, né, o senhor sempre nos atendeu e sempre foi muito solícito, né? Então, obrigado, né, em nome do grupo aqui, da direção, enfim. E sorte aí sorte e sucesso nos seus próximos projetos. Um grande abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, Peruso, a você, a toda a direção do Grupo Verde Vale aqui, ao Kaique, a toda a direção. Passamos por momentos difíceis e tivemos auxílio de vocês, em todos os momentos, mas 2 momentos cruciais em que as fake news, hoje com tantas notícias falsas, e a gente conseguiu nessa relação assim amistosa, que foi o período da pandemia e o período das enchentes, a gente conseguiu conduzir e sempre tivemos o apoio do Grupo Verde Vale. Muito obrigado por tudo, só agradecer a vocês por todo esse auxílio, no momento que é necessário, e é importante o gestor entender, no momento que é necessário, as críticas são necessárias para fazer com que o gestor não erre. O gestor tem que ter essa sabedoria, mas a gente só teve, sempre fomos acolhidos, podemos trazer a informação verdadeira, que nesse momento é precioso para a população. Então, muito obrigado por ter nos ajudado nesses 4 anos. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.